Das notícias. Edição das 11 com a Vanessa Cruz, com destaque, claro, para o conflito no Médio Oriente. O Reino Unido anunciou que abateu drones no Médio Oriente. O ministro da Defesa britânico diz que o país está a tomar medidas ativas em relação a este conflito. O ministro John Healey explica que o Reino Unido ativou as forças defensivas no Médio Oriente. Com a ajuda dos americanos, ativamos as nossas forças defensivas no Médio Oriente. Estamos a abater drones que estão a ameaçar as nossas bases, o nosso pessoal ou os nossos aliados. E isto é uma situação muito séria e que se está a deteriorar. Revelação feita pelo ministro da Defesa britânico à Sky News. E Vanessa, há mais países a tomar posições neste conflito. Os Emirados Árabes Unidos avisam que não vão ficar de braços cruzados enquanto são alvo de ataques. Nas últimas 24 horas, os Emirados Árabes Unidos foram alvo de quase 140 mísseis balísticos, mais de 200 drones iranianos. Agora avisam, estão preparados para assumir um papel mais ativo na guerra do Médio Oriente. Numa entrevista à CNN Internacional, o ministro de Estado para a Cooperação Internacional dos Emirados Árabes Unidos assegura que o país está preparado para se defender. O ministro da Defesa israelita diz que Israel vai começar uma operação contínua contra os alvos de Teherão. Israel Katz afirma que os aviões da Força Aérea Israelita estão agora em posição de ataque nos céus do Irão, depois de já terem atacado alvos do regime iraniano no coração da cidade de Teherão. O ministro explica também, João, que a operação foi possível depois de os primeiros ataques terem destruído metade do arsenal de mísseis iraniano, cerca de 1.500, é o que detalha o porta-voz do exército israelita. Agora, o regime de Benjamin Netanyahu vai começar uma operação aérea contínua. Já lhe deu um nome, Ponte Aérea Contínua, é desta forma que é definida, para um ataque poderoso contra Teherão. É classificado também desta maneira. Já esta manhã, Vanessa, Israel atacou a capital iraniana. E os alvos foram infraestruturas governamentais. É o que estão a adiantar as forças de defesa israelitas num comunicado no Telegram. A agência de notícias estatal iraniana, entretanto, também já confirmou este ataque e classifica as explosões de terríveis. E Vanessa, o ataque de Israel aconteceu numa altura em que o Irão estava a atingir vários países do Médio Oriente já há várias horas. Ao longo da manhã registaram-se explosões em Israel, na Arábia Saudita, no Catar, no Bahrein, no Kuwait e também no Iraque, além do Dubai, que foi atingido. Em Tel Aviv, o Irão atingiu uma zona residencial, pelo menos 40 edifícios foram atingidos na capital israelita, mais de 200 moradores foram retirados de casa, uma pessoa morreu. Esta retaliação iraniana começou ontem, intensificou-se hoje depois de conhecida a morte do líder supremo do Irão. Precisamente, o presidente iraniano deixa até um aviso neste sentido. Quer vingar a morte do líder supremo no ataque de ontem, levado a cabo pelos Estados Unidos e por Israel. A morte de Ali Khamenei é considerada uma declaração de guerra, nas palavras do presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. De acordo com Al Jazeera, diz que é um dever e um direito legítimo vingar o assassinato do Ayatollah. São as palavras do presidente iraniano. Acrescenta também que os Estados Unidos e Israel fizeram essa declaração de guerra contra muçulmanos, especialmente xiitas, em várias partes do mundo. E depois de várias notícias contraditórias sobre se o líder supremo do Irão tinha morrido ou não, a confirmação chegou a Vanessa já de madrugada. E foi através da televisão estatal iraniana. O Conselho Supremo da Segurança Nacional emitiu a seguinte declaração a este respeito. Em nome de Allah, a alma exaltada do grande líder da nação do Irão, dos que querem a liberdade do mundo e da comunidade islâmica, Sua Eminência, o Imam Khamenei, ascendeu ao reino mais elevado e alcançou a sua aspiração de longa data. A declaração lida na televisão estatal iraniana. O Irão decretou, entretanto, 40 dias de luto nacional pela morte do líder supremo. Agora, a escolha de sucessor para a liderança do Irão está na mão de 88 clérigos séniores. Até ser tomada uma decisão, o presidente do Irão e o presidente do Supremo Tribunal lideram de forma temporária o Conselho Interino que vai governar o país, juntamente com um líder religioso do Conselho de Guardiões.
E Vanessa, o autoproclamado príncipe herdeiro do Irão diz que quer assumir um papel no processo de transição no Irão. Filho do Shah iraniano deposto em 1979 pela Revolução Islâmica, Reza Pahlavi diz que muitos iranianos lhe pediram para liderar esta transição. Num editorial publicado pelo The Washington Post, o príncipe herdeiro é taxativo, diz que o caminho a seguir tem de ser transparente, uma nova Constituição tem de ser redigida e ratificada por referendo, seguida de eleições livres sob supervisão internacional. Diz ainda Reza Pahlavi que os iranianos, se votassem, o governo de transição seria dissolvido há décadas, já que o autoproclamado príncipe herdeiro tem criticado o governo iraniano. Agora agradece até a Donald Trump por ter dado ordem para estes bombardeamentos que atingiram a República Islâmica. Antecipando, entretanto, já a forte retaliação por parte do Irão, Donald Trump deixou mais um aviso: é melhor que o Irão pare os ataques ou os Estados Unidos vão atacar com uma força nunca antes vista. É mesmo esta a expressão utilizada pelo presidente norte-americano. O coronel José do Carmo considera que o Irão vai ter de decidir se desiste ou se negocia. Ouvido no gabinete de guerra da Rádio Observador, José do Carmo explica que a capacidade militar de Teherão vai começar a diminuir. Aponta também que o presidente iraniano é um líder sem poderes. Por outro lado, o presidente do Irão é apenas uma governanta, não é alguém que tenha poder. No Irão, o presidente, digamos assim, como aqui na Europa o presidente é o presidente, mas no Irão o presidente é uma governanta da casa, não tem qualquer enfim, poder sobre para onde é que o país vai, ou quem está a decidir não é ele, é a Guarda Nacional, é a Guarda Republicana, a Guarda Revolucionária, quero dizer, e portanto é por aí que vai. Agora, o Irão está, obviamente, a fazer a sua demonstração de força, por enquanto vai podendo fazê-la, mas está a ser constantemente bombardeado, os seus meios estão a ser degradados aos bocadinhos, e vai chegar um momento em que o Irão decida, ou se suicida, ou de facto senta-se à mesa. O coronel José do Carmo reforça que a vingança já anunciada pelas autoridades iranianas pode não ter o efeito desejado. Pelo menos 9 pessoas morreram em protestos pró-Irão em frente ao consulado dos Estados Unidos em Karachi, no Paquistão. Há também cerca de 20 feridos, João. Os manifestantes tentaram invadir o consulado norte-americano, conseguiram partir algumas janelas. A polícia lançou gás lacrimogéneo. Protestos no Paquistão contra os ataques dos Estados Unidos e de Israel em território iraniano. O Paquistão, que é pró-Irão. Entretanto, a Rússia, também aliada, enviou condolências ao Irão pela morte de Ali Khamenei. Condolências enviadas diretamente por Vladimir Putin. O presidente russo considera que é uma violação cínica da moralidade humana. Tempo ainda para irmos à atualidade nacional. O Governo está a estudar apoios a fundo perdido para os pequenos empresários afetados pelo mau tempo destes últimos meses. O presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas diz que não faz sentido que ao longo deste mês ainda se estejam a fazer estudos. Jorge Pisco defende que a decisão devia ter sido tomada logo nos primeiros dias e agora já passou um mês da primeira tempestade. Isto depois do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, ter dito na sexta-feira que o Governo está a ponderar agora ajudas a fundo perdido para estes pequenos, muito pequenos empresários. O Presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas explica que os empresários se sentem abandonados pelo Executivo de Luís Montenegro. Os empresários têm neste momento um sentimento de abandono, uma profunda desconfiança sobre tudo aquilo que se tem passado neste momento. E, na realidade, não se compreende que o Governo, passado um mês, ainda esteja a dizer que está a estudar. Porque vão para o terreno, andam a anunciar sucessivamente linhas de crédito, dizem que têm apoios e mais apoios e depois vêm com esta conversa que já conhecemos anteriormente, já quando foi do Covid esta situação também se verificou e é uma situação muito desagradável. O Presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, entrevistado na última hora aqui na Rádio Observador, acrescenta ainda que não teve qualquer contacto por parte do Governo referente às linhas de apoio para as pequenas empresas. O Executivo de Luís Montenegro está a estudar apoios a fundo perdido, mas essa decisão ainda não está tomada. O Ministro da Economia prometeu que vai ser rápida. É o ponto final nesta edição das 11 com a Vanessa Cruz.